a vida em Marte. Pelo menos isso é o que a NASA esperava confirmar com rovers do tamanho de um carro que está em Marte pronto para explorar a cratera Jezero no planeta vermelho. Perseverance, ou Percy, como alguns caras da estação espacial gostam de chamar, tem navegado por Marte por quase 1 ano e meio, coletando amostras do planeta e enviando de volta imagens aí. Tudo em uma tentativa de confirmar a pergunta de longa data. Existe vida em Marte? Você sabe o quê? Pode haver. Junte-se a nós enquanto nós olhamos aqui através do que o Percy reuniu, por que a vida em Marte é possível e se teremos que nos mudar para o planeta vermelho em breve. As pessoas dizem as coisas mais ousadas, mas você esperaria que algo vindo de um cientista fosse baseado em fatos e bem pesquisado, não é? Então, quando eles nos dissessem que os marcianos poderiam existir, todos então estariam convencidos. Mas por que eles acham que existem humanos alienígenas ou algumas coisas que habitam Marte? Água. A própria base da vida na Terra foi descoberta em Marte. Isso levou astrobiólogos a acreditar que se a água fosse o que racionalizou a história revolucionária da Terra, ela poderia fazer o mesmo para o nosso camarada da Via Láctea. A missão Mars 2020 da NASA pode ter tido vários objetivos: coletar amostras geológicas, explorar a topografia da superfície, etc. Entretanto, o objetivo principal da missão Rover era descobrir se a vida ainda existe em Marte ou se ela alguma vez existiu. O melhor lugar para procurar era onde os cientistas acreditavam que havia água. Naturalmente, a água ao redor de um lago ou qualquer corpo de água teria os mais habitados vivendo nas proximidades. O Jezero, escandinavo para água, foi escolhido como o local de desembarque do Perseverance 2021 porque se acreditava que uma enorme cratera de argila já tinha sido um lago. Percy desembarcou com sucesso na cratera em fevereiro de 2021. O local de pouso recebeu o nome de Octavia E. Butler, em homenagem ao falecido autor de ficção científica afro-americana. Os cientistas da NASA acreditam que a cratera de Jezero provavelmente hospedou o rio mais longo de Marte. Além disso, eles pensam que o lago existiu por bilhões de anos. De acordo com as suas estimativas, o próprio planeta vermelho existiu por um total de 4,6 bilhões de anos, muito parecido com a Terra. Isso significa que ou havia vida em Marte, ou a possibilidade mais excitante ainda existe. Sherlock. Escaneando ambientes habitáveis com Raman e luminescência em busca de orgânicos e químicos, sim, nós vamos continuar chamando isso de Sherlock. O espectrômetro é um dispositivo ultravioleta de escala fina, projetado explicitamente para Perseverance, para detectar matéria orgânica nas amostras que têm estado no planeta vermelho. Por que o material orgânico é importante para a NASA? Porque é baseado em carbono e só pode vir das fezes ou dos corpos em decomposição de organismos como plantas e animais. Em 15 de setembro, os gerentes de missão atualizaram que o Percy tinha encontrado matéria orgânica enquanto escavava por 8 milhas da cratera Jezero. O rover havia coletado amostras de várias crateras ao redor dessa cratera e descobriu que 2 amostras coletadas do cume Skinner e do cume Wildcat tinham a maior quantidade de matéria orgânica já encontrada por um rover. Sunanda Sharma, um cientista instrumental do Perseverance, alegou mais tarde que se a missão era buscar a vida em Marte, então a existência de níveis tão altos de matéria orgânica era uma pista. Percy tem um total de 43 tubos de amostra, dos quais apenas 25 estão para ser armazenados em cache. A matéria orgânica é armazenada no rover do tamanho de um carro e será entregue a um Sample Retriever Lander e enviada de volta à Terra para que os cientistas a examinem mais a fundo. Este seria um esforço de colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, ALH 84001. O fato de que o Perseverance Rover conseguiu encontrar matéria orgânica em Marte foi uma grande notícia, mas não tão grande quanto os primeiros cientistas chegaram à teoria de que poderia haver vida no planeta vermelho. O ano é 1996 e David McKay e sua equipe anunciam que tem provas de que a vida marciana existe. A prova a que se referem é uma rocha ninhada em um travesseiro e guardada melhor que o ouro. É uma rocha chamada ALH 84001 e McKay e seus camaradas acreditam que a rocha espacial é um fragmento que explodiu de Marte, viajou pelo espaço e pousou na Antártica, onde os geólogos do snowbirding a pegaram. McKay continua a exibir a rocha espacial e abriu o painel para discussão. Existe vida em Marte? Não, surpreendentemente, a comunidade inteira estava dividida. E não era apenas o Average Joe que estava cético, mas os colegas cientistas de McKay também. Por exemplo, William Schopf sentiu que o mundo não estava glamorizando nada mais do que uma pedra comum e insistiu que a presença de matéria orgânica, enquanto uma descoberta, no entanto, não era a prova tangível de que vida existia em Marte. Hoje, a comunidade científica está dividida em 75 por 25. A maioria acredita que a vida existiu em Marte alguns bilhões de anos atrás. Provavelmente 3,6 bilhões de anos atrás, porque foi quando a cratera Jezero secou. A maioria acredita que a vida ainda existe no planeta.
pode haver uma pequena porcentagem. E estamos falando de um único dígito, que acredita que nunca houve vida no planeta vermelho. Mas isso é o que Percy se propôs a localizar. Armado com câmeras, microfones e amostradores, o rover deve coletar mais de 43 amostras de matéria do planeta em cache, registrar ondas de frequência, testar a presença de oxigênio e assim por diante. Em fevereiro de 2021, quando Percy pousou em Marte, ele foi acompanhado por um drone menor chamado Ingenuity. A Ingenuity foi carregada para coletar amostras e dados aéreos do planeta. E até hoje o drone fez 29 viagens pelo planeta e estabeleceu um recorde um pouco limitado de ter o voo mais longo em Marte. E se Percy descobre a vida em Marte? Até agora nós falamos sobre o que o rover do tamanho de um carro está preparado para fazer, as ferramentas que ele tem que fazer e as rochas espaciais. Nós temos que admitir o óbvio aqui. Se você fosse dizer qualquer um que o rover encontrou dados que sugerem que poderia haver vida em Marte, eles esperariam que fosse um pouco mais excitante do que uma matéria orgânica. Mas digamos que já é amanhã e as manchetes são lidas. O Perseverance Rover encontrou um marciano de verdade. Para tornar isso um pouco menos ficção científica, tomando conta da Terra e mais enraizado na realidade, vamos dizer que a prova veio na forma de um fóssil de um marciano, no entanto. Então, o quê? Após o choque inicial de tudo isso, as agências espaciais teriam que tomar algumas decisões difíceis e falar sobre tópicos inexplorados. O primeiro pensamento delas seria: o que isso significa para a Terra? A presença da vida em Marte, o próprio objetivo da missão Marte 2020, significa que existem ou existiram outras formas de vida no universo. Talvez a Terra tenha contrapartes vivendo em diferentes planetas, com diferentes formas de vida e meios para se sustentarem. Mas a vida em Marte, atual ou passada, levantaria a questão: por onde ela começou primeiro? Isso é algo que já foi muito discutido. Os cientistas acreditam que toda a vida começou da mesma maneira, através de um organismo unicelular que se tornou multicelular e acionou o caminho evolutivo. A vida em Marte teria começado da mesma maneira, mas essa vida já existiu muito antes dela existir aqui. Isso pode significar que a história da humanidade, na verdade, remonta a outra aterrissagem do meteorito de Marte na Terra, com matéria orgânica que transformou organismos unicelulares em multicelulares, permitindo que a vida começasse aqui. Ou, de repente, pode ser ao contrário. Mas com base no que Percy viu, crateras, desertos e geopadrão geral de um planeta deserto, a vida provavelmente começou em Marte. Será que poderíamos viver em Marte? O empresário multibilionário Elon Musk está sempre fazendo algo que muitos pensariam que não é nada mais do que um rico entediado tentando encontrar um hobby. Suas intermináveis divagações no Twitter dividem as pessoas sobre se devem ou não levá-lo a sério. Ainda assim, Musk não chegou onde ele está sem ser um revolucionário excêntrico. Então Percy descobriu que poderia haver vida em Marte, o que sugere que o planeta vermelho é capaz de sustentar a vida. As pessoas falaram sobre isso em 1996. O que deu ao multibilionário incentivo suficiente para lançar a sua empresa de fabricação de naves. Um dos principais objetivos da empresa de 2002 é colonizar Marte eventualmente. As pessoas têm se inscrito para estarem entre as primeiras a serem capazes de viver no planeta e possivelmente capitalizar a partir dele. No entanto, os cientistas desaconselhariam a mudança permanente para o planeta vermelho. E por quê? Porque enquanto a existência de vida em Marte seria inegavelmente revolucionária, ela ainda não serviria como razão suficiente para as pessoas da Terra se levantarem e partirem. Isso pode ser devido ao que Marte representa. Isto é, a decadência de um planeta depois que ele fica sem água e não consegue sustentar a vida em uma escala maciça, como faz na Terra. Além disso, a topografia e a atmosfera do planeta são tais que eles não podem suportar os humanos, que precisam de oxigênio e água para sobreviver. Além disso, a radiação cósmica em Marte é tão exageradamente alta que se os humanos pisassem no planeta, eles não seriam capazes de sobreviver. Esse tipo de coisa prejudica toda a trama do filme de 2015, O Marciano. Como é um marciano? Cada um tem sua própria descrição de como seria um marciano, mas a esmagadora maioria parece acreditar que eles estão enrugados, podados e de olhos esbugalhados. Isso não se baseia tanto na realidade quanto no fato de que ela faz grandes fatores de choque em Hollywood. Mas e se os marcianos existissem? Como eles se pareceriam? Para começar, eles provavelmente seriam muito mais altos do que a maioria dos humanos. Como não conhecemos os fatores genéticos que teriam desempenhado um papel, vamos basear essa suposição em fatores ambientais. A altura depende da nutrição e da atividade física. Os marcianos teriam sido altos porque provavelmente estariam explorando seu planeta, procurando por alimento e tentando competir uns contra os outros, pelo que podemos supor que teria sido um suprimento mínimo de alimento. Seriam enrugados? Bom, isso também é discutível. Marte está a aproximadamente 222 milhões de quilômetros de distância do Sol, enquanto a Terra está apenas a 148 milhões de quilômetros de distância. Marte, apesar de ser representado principalmente como um Saara, na verdade é mais frio do que a Terra. Se os marcianos não tivessem pelos no corpo, eles provavelmente tremeriam e morreriam.
mas também o fato de que o clima não teria sido capaz de permitir a sua criação em primeiro lugar. O assunto dos olhos de insetos ainda está em debate. A esmagadora radiação pode tê-los forçado a perder a visão ou desenvolver uma órbita mais protetora. Nós só vamos descobrir se um marciano de verdade alguma vez interceptar o caminho de Perseverance. O rover da NASA, em tamanho de carro, o Perseverance, se junta à longa lista preparada para descobrir a existência de vida em Marte como parte da missão Mars 2020 da NASA. O rover provou ser digno de esforço até agora, sendo capaz de coletar matéria orgânica da superfície da cratera de Jezero. Isso é suficiente para sugerir que a vida de fato existe em Marte? Bom, não realmente, mas como o Sharma afirmou, é um empurrão na direção certa. Percy completou 598 sols ou 653 dias terrestres em Marte. O rover vai retornar à Terra em 2033, depois de ter pesquisado suficientemente a superfície de Marte e respondido à pergunta de longa data: existe vida em Marte?